dizer, a gente não pediu um título para falar do professor Paulo e a gente teve a liberdade de colocar o nome do simpósio como título da fala. Professor Paulo, antes, claro, você pode ficar à vontade para não aceitar o título. Bom, boa tarde. Obrigado ao Moacir e à Guilherme pelo convite. Não tem problema não, o título. 68 tem a dizer sobre nós. Bom, eu vou, não sei se vou conseguir, embora eu gostaria de mudar um pouco de continente, eu vou falar de 68 europeu. Se tiver chance, falo dessas três alturas, se não, eu apenas menciono e na hora do debate, se houver interesse, então a gente se conversa. Eu gostaria de me concentrar no momento francês, de 68, sobretudo livros franceses, na literatura francesa, sobre o período que chamam de o imediato pós-68, e também na conjuntura alemã e na italiana, nesse período, um pouquinho antes, um pouquinho antes, um ano, 2 anos, antes, 5 anos depois. Lembrando, por exemplo, para quem não está habituado a esse tipo de recapitulação, os italianos costumam reivindicar a origem de 68. Os americanos vou deixar de lado. Em 68 começou na Itália mais de um ano antes, o famoso outono quente, 67, que durou quase 10 anos, pelo menos até o caso Aldo Moro, passando pelas Brigadas Vermelhas. E a Alemanha também começou um ano antes. Inclusive os próprios franceses na terra reconhecem que aprenderam muito com os movimentos estudantis alemães, autônomos dissidentes, o STS, por exemplo, no grupo de Lutsch. E se continuou de uma maneira, digamos, já patológica na RAF, a Avenida Faction. Os franceses chegaram perto, mas se recusaram a cruzar o limiar da luta armada. Eu vou, sobretudo, me concentrar na França, depois fazer as repercussões necessárias, mas uma dimensão muito pouco explorada a respeito de 68, que justamente eu pensei, não sabia que tinha sido associado para falar sobre esse negócio, mas pensando que 68 pode dizer para nós, sobre nós, ou sobretudo para nós, além das dimensões libertárias mais evidentes e contundentes. Que é o seguinte, pela primeira vez, isso aconteceu na França, na Alemanha e na Itália. Depois de quase 30 anos de recesso desse tema, ele ressurgiu desse imediato pós-68 na França, também na Itália e também na Alemanha, que é o tema do fascismo, a luta antifascista. Como eu acho que essa é a luta que se avizinha para todos nós, queiramos ou não queiramos, dependendo da definição do que se faz aparecer, nós não sabemos o que vem por aí, seguramente é um monstro diferente e que tem seguramente uma janela de estado importante. Nós temos que saber fazer as diferenciações. Então, o meu interesse é esse. Eu daria concentração na França, porque foi lá que apareceu pela primeira vez, depois de quase 30 anos que não se falava mais no assunto, e reapareceu de uma forma que desnorteia. Eu vou querer estudar um pouco isso, porque nós, décadas depois, uma geração depois de encerrado esse período que começou em 68, voltamos a falar no mundo inteiro sobre fascismo. Eu digo falar mais da esquerda, uma esquerda desorientada, um pouco apavorada e fala em fascismo. Outros não falam. O establishment bem pensante europeu e inteligente fala em grande regressão. E o establishment não tão inteligente, não tão bem pensante, mais bem pensante, fala em populismo. Não tem outro nome, fala em populismo de direita e populismo de esquerda. A esquerda, evidentemente, não fala de populismo porque tem telhado de vidro. Porque tem muito populismo de esquerda e ninguém quer isso. Chega para lá. Então começa a falar em fascismo e aí a conversa se perde.
para tentar trazer o foco para eu presumo que seja o centro do debate, essa rememoração de 68 nesse aspecto. Bom, eu preciso, vou precisar de muitos acréscimos, o primeiro acréscimo, preciso fazer um bom lembrete sobre o significado da expressão luta antifascista, que é o antifascismo. Isso tem, na cultura política francesa e europeia, tem uma data muito precisa, nasceu no entreguerras europeu, mais particularmente nos anos 30, mais particularmente depois de 33, portanto, depois da chegada do Franco ao poder em janeiro de 1933. Até então, o fascismo na Europa Ocidental e os movimentos de esquerda na cultura europeia, francesa em particular, era uma coisa folclórica que concernia apenas a Itália. Era coisa de aquela coisa estranha chamada Itália, que uma vez foi uma grande civilização e hoje, naquele momento, era uma grande bagunça e o fascismo era uma espécie de acessório operístico que ninguém levava a sério. Está acontecendo uma salva, claro, os próprios italianos, esse tipo de Gramsci. Mas, de maneira geral, ficava em segundo plano. Aí, quando o Hitler chega ao poder, a coisa muda, há um sobressalto geral. O antifascismo, aparece a figura do antifascista, o que mais me interessa, o intelectual antifascista, aparece o intelectual antifascista, o antifascismo aparece como um polo decisivo de politização dos intelectuais naquele momento da Europa toda e no mundo todo. A partir de 1933, não escolher era impossível. Então, a escolha era necessária ter um lado, foi toda para o lado da luta antifascista. Ora, e para você ter só um parênteses, você tem uma ideia do que significava isso nos anos 30, nos 40, da Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, o antifascismo definiu a politização e a capitalização do intelectual brasileiro daí para frente. Então, foi fundamental o fato de, desde a primeira hora, ser alinhado no antifascismo. O antifascismo também, a característica do antifascismo era a procura de alianças fora do campo da esquerda tradicional, histórica, naquele momento. E no caso, a partir de 1933, começam-se as grandes políticas de frente única, foi bombardeada tanto à direita ou à esquerda no campo revolucionário. O campo revolucionário, no entreguerras, não era brincadeira. O revolucionário significava que em 17 havia uma revolução que havia tinham sido abalado o mundo, uns 7 dias, e depois se espraiado por vários lugares da Alemanha, Europa Central, era ameaçado em vários lugares, 2 anos vermelhos na Itália imediata pós-guerra, e logo adiante começa a Guerra Civil, na verdade uma revolução na Espanha. Falar em o campo revolucionário não era retórica naquele momento. O campo revolucionário, ele, num certo momento, a partir de meados dos anos 30, 2 congressos internacionais reunindo intelectuais e escritores do mundo inteiro, sobretudo da Europa, em 35, na França, em Paris, depois em 36, na Espanha já republicana e ameaçada já com o movimento franquista começando. Naquele momento, então, se abre um leque para acolher todo mundo que se opunha a essa eclosão que se classificava de bárbara. Mesmo os liberais, os liberais arrependidos, os democratas, os considerados avançados, que tinham compreendido que, para os quais a ficha havia caído, que aquilo não era apenas um episódio, dramático, mas enfim, passageiro. Mesmo os liberais, que durante 15 anos na Europa, sobretudo na França, haviam sabotado qualquer iniciativa do campo popular, inclusive pela Frente Popular de 1936, quando viram e que, portanto, era um cúmplice do que estava acontecendo, na verdade era a civilização liberal que estava em ruínas, e nesse momento, nas ruínas dessa civilização liberal, se abre uma frente como sobreviventes desses escombros ideológicos para se aliar ao horror que seria a Revolução Bolchevique, naquele momento o stalinismo, e mesmo nessa luta antifascista, ninguém, pelo menos os melhores, sabiam do que estava se passando na União Soviética, conheciam os processos de Moscou, conheciam tudo que havia acontecido com a oposição, e mesmo assim se relevou, dada a tragédia que a humanidade enfrentava. Então, a primeira característica dessa luta antifascista era ter que abrir.
Ela tem que abrir, ela não pode ser apenas da esquerda, senão ela não, senão continua o mesmo confronto anterior que vem da Revolução, e nós enfrentamos o terror moderno que já tinha funcionado na Rússia. O segundo ponto, essa frente antifascista, ela tinha que fazer uma aposta muito relevante, decisiva, que era a compreensão do fascismo como uma anomalia bárbara, portanto um retrocesso que poderia ser superado e o processo civilizatório ser retomado. Portanto, era um interregno de trevas que deveria ser como tal enfrentado pelo outro campo, o campo da civilização. Portanto, é entendido como um conflito ideológico entre a herança do iluminismo, que passa pela Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, passa pela Revolução Russa, que é incluída nessa tradição, contra o anti-iluminismo, contra as trevas, contra a reação, a anti-Aufklärung, que vem lá do século XVIII, nas primeiras reações paranoicas em relação à Revolução Francesa. Eram dois campos, civilização e anticivilização, luzes, obscurantismo, e, portanto, o fascismo, a ideia de fascismo era alguma coisa que era antidemocrático, antiparlamentarista e, sobretudo, vinha para liquidar e exterminar o movimento operário. Ora, nesse momento forma-se um campo progressista, iluminista, frente ampla, e considera dos dois lados, sobretudo para nós, que nos interessa, a lição que nos interessa nesse momento, que a história está a nosso favor, sem o que esta luta, tem um segundo aspecto, mais dois aspectos que eu vou sublinhar, sem o que essa luta não faria sentido. É necessário que nós acreditemos que a história está do nosso lado, ela corre ao nosso favor, senão não haveria energia espiritual, coragem mental, física para enfrentar o horror, porque em torno de 41 naquele momento, toda a Europa estava sob uma espécie, a fortaleza da Europa era uma colônia fascista. Para se enfrentar aquilo, sem acreditar, era impossível imaginar que quando estava meia-noite na Europa, era possível suplantar aquele, sem essa crença de que a história nos empurrava, que nós vamos vencer. Ninguém enfrentava uma Gestapo, ninguém partia para a resistência, e mesmo assim, e os exércitos também, mesmo os exércitos regulares. Bom, então, a luta antifascista, ela era uma frente civilizatória, uma frente de todas as civilizações, o que restava da civilização, e por outro lado, ela tinha essa empurrada pela história, ela tinha uma outra convicção, sem a qual também não funcionaria. A convicção era a seguinte: ao vencermos, nós vamos vencer. Mas ninguém, lendo-se as memórias da época, sobretudo dos militantes, dos regulares, ninguém desfaleceu, não. Ninguém abandonou, jogou a toalha. E se vencermos, vamos vencer, nada será mais como antes. O mundo não vai voltar como era em 39, assim, mesmo depois da Primeira Guerra Mundial, não vai voltar como era antes de 14, não voltou. O que significa o seguinte: esta luta antifascista, ela tem um desfecho, esse desfecho era claramente formulado na França, na Itália, na Espanha, enquanto durou a Guerra Civil, depois ela foi derrotada pelas forças do eixo, pela famosa puxada de tapete ignominiosa para todos sempre, condenável e execrável. Isso acabou com a Revolução na Espanha. Que era o seguinte: a Revolução veio depois. Quando não precisa ser do membro do Partido Comunista Francês ou italiano, quando era fuzilado, o mais famoso dele era o Gabriel Péri, um jovem militante comunista com 19 anos de idade. Ele ia ser fuzilado e pediu para escrever uma carta para a mãe. Escreveu essa carta, uma carta de fundação da nova República Francesa, que depois abortou, dizendo: minha mãe, eu estou nessas condições, vou morrer, mas eu estou confiante que o amanhã já canta. Ele anda no quichão. É isso. Sem isso, a luta antifascista seria pura vitória. Para reunir e
literatos do mundo inteiro e fazer, de maneira vulgar, no lobby. É assim que a direita reagia para a União Soviética. A maneira pela qual a União Soviética encontrou, a fórmula mágica que ela encontrou para, de certa maneira, branquear o seu prontuário político, que era sinistro. Nós teremos, então, aí, é verdade, eles deram a cara para bater no continente. A União Soviética ganhou a guerra, 60 milhões de mortos, o horror que foi a invasão do terceiro Reich na Rússia, e por aí afora. De fato, como diziam os comunistas franceses, nós somos o partido dos fuzilados. Era verdade. Os partisanos, também na Itália. De modo que, naquele momento, foi tão as esperanças do pós-guerra, da saída de guerra, tão elevadas, que se pensava também numa redenção da União Soviética. Por isso que, mesmo a oposição de esquerda, não abria a mão, porque foi o legado, obviamente, vou usar a palavra horrível do legado, de 17. Ora, isso não aconteceu. 2 anos depois, em 47, na França já se sabia que essa revolução, que os amanhãs não iam cantar mais. Mas haveria alguma coisa, um sucedâneo que chamava-se Estado Social, Sociedade Salarial e assim por diante. O Estado Social foi o sucedâneo da revolução que não aconteceu depois da derrota do fascismo. Mas aí, outro ponto decisivo para nós falarmos em luta antifascista, para falarmos a sério, não for apenas empolgação, ou apenas saludo à bandeira, é que o fascismo só foi de fato derrotado, pensa um pouquinho, não foi com argumentos racionais para desarticular a estrutura funcional do fascismo de massa, foi com guerra, foi com luta, foi militarmente derrotado, senão não seria. Foi derrotado militarmente, o que significa que ele pode perfeitamente estar vivo, se não usa as conclusões. Foi uma derrota militar temporária. Bom, dito isto, 2 ou 3 anos depois da libertação, essas grandes esperanças da saída da guerra, da luta antifascista, já estavam dissipadas, esquecidas ou normalizadas por um outro acontecimento, que é a Guerra Fria. Os 2 campos reunidos, liberais, progressistas e revolucionários, cientistas, reunidos num único ponto, eles todos se desfazem com a Guerra Fria. E do lado, digamos, vamos chamar ocidental. Do lado ocidental, a luta antifascista pega o sentido que nós ganhamos. Se ganhou, foram derrotados. Daqui para frente é a luta pelo Estado Social. E, se possível, driblar a OTAN e conseguir chegar a uma ruptura mais adiante, que era impensável, já tinha sido rifado por Moscou. A ordem de Moscou, a ordem internacional que foi dissolvida naquele momento é revolução is over para todo sempre. Acabou. O mundo já foi dividido, já fizeram vários acordos, e a alta Teherã e assim por diante, tem bomba nuclear, a nossa está a caminho e, portanto, o condomínio está fechado, não entra nem sai mais ninguém. Nesse sentido, a expressão ou combate, o empenho antifascista, ele não faz mais sentido num dos lados, num dos parceiros, que é do liberalismo até a dissidência crítica do marxismo oriental, no caso ocidental, e, por outro lado, no campo soviético, o antifascismo tornou-se o que se chama, os franceses chamam de langue de bois, parolagem. Simplesmente é uma maneira de designar todos os nossos inimigos, dissidentes, oposições, assim por dentro, é fascista. Fulano de tal, fascismo, fascismo. Tudo virou fascismo. Portanto, a ideia de antifascismo fica inteiramente desacreditada, sai de cena. E sai de cena durante os 30 anos gloriosos da recuperação econômica do capitalismo, que foi uma recuperação criada, favorecida e no calor da guerra. Isto é, totalmente como a grande burguesia europeia havia capitulado, e na ocupação havia colaborado, não tinha mais legitimidade de impor coisa nenhuma, a não ser a imposição que vinha de cima de um acordo, que era o guarda-chuva nuclear e geopolítico. Até aqui se vai, de lá não se passa. De modo que há um acordo, de certa maneira, faz com que haja uma espécie de casamento de conveniência forçado na polícia, no caso da resistência antifascista, entre democracia e capitalismo. Isso está ruim. Nos anos, há mais ou menos 30 anos, é isso que está acontecendo. Porque é um casamento artificial.
No momento que se enfraquece, você tem uma revanche, o jogo recomeça. Então, nesse momento, o empenho antifascista desaparece. Desaparece a cultura de esquerda ocidental. Se fala mais, inclusive não faz mais sentido. Todas, veja assim, na França, por exemplo, vou falar mais porque a gente é meio criado numa província francesa. Na França, as brigas começam por aí. A grande cisão entre, de um lado, Camus, depois o Sartre, do outro lado, é isso. É como tanto o Camus quanto o Merleau-Ponty, uma linguagem sofisticada, refletindo sobre as aventuras da dialética, sobre os comunistas e a paz, o marxismo e a metafísica, e por aí vai estar dizendo para o Sartre, a luta antifascista acabou. Você está do lado horroroso. Aí o Sartre vai ficar com vocês também. Nós também. Mas e aí? Esse é o drama. Qual é a terceira posição? O Sartre tem uma coisa chamada engajamento, que é para encontrar uma linha de fuga desse confronto. Mas a decisão da moderna foi justamente essa. Como é que você encara a guerra da Coreia, um grupo antifascista do quê? Acabou? Mais ou menos isso. Então, desaparece. Até que, logo depois de 68, volta, começa a se falar novamente de uma maneira interessante, de uma maneira também desvagada, em fascismo, antifascismo. Eu vou recapitular um pouquinho isso. A primeira coisa é que ficou digamos, como a hegemonia no campo de esquerda, que é o que nos interessa, na França, por exemplo, sempre foi o Partido Comunista, esse jargão é um jargão apenas como outro qualquer. Esse jargão do antifascismo era um automatismo comunista. E como em 68 o início, com várias exceções, que depois eu comento, o início é de dissidências do marxismo-leninismo oficial, a expressão fascista era natural, era espontânea. E volta a entrar em circulação acelerada à medida que os acontecimentos começam a esquentar, e até hoje virou coloquial do fachô. Quando é um fachô, você antipatiza com alguém, é fachô. Você briga num recreio de liceu, é fachô. Porque era um automatismo que vem dessa cultura comunista. Mas a partir de um certo momento, a partir de maio, e sobretudo quando começam os grandes confrontos com a polícia, ainda estudante de polícia, classe operária estava quieto, depois eles vão entrar. Depois eles entram em aquela entrada avassaladora que se conhece. Os primeiros estudantes secretários CRS, que é a tropa de choque deles, o BOP deles, chama CRS-SS, tem a famosa imagem que tem na Escola de Belas Artes, o escudo do CRS-SS, da terceira baixa. Se faz essa junção. A repressão é o fascismo. E a repressão ela é cada vez mais forte no rescaldo no sentido de bombeiro mesmo, de apagar um incêndio. O maio de 68 depois, maio já estava derrotado. Mencionou. O De Gaulle volta da sua fuga para a Alemanha para conspirar com o general Marciu, que era um golpista no tempo da Guerra da Argélia, depois passou para o lado dele. Ele volta, faz o discurso, dissolve a Assembleia e convoca as eleições e tem uma vitória arrasadora. Um bolsonarista deixava. A partir desse momento, maio, em princípio, reflui, o ímpeto inicial de maio reflui, inclusive as ocupações, as fábricas começam a, pouco a pouco, elas voltam-se ao trabalho. A partir desse momento, já com o refluxo de maio, o revertério de maio, a repressão é muito forte, mas é forte mesmo para padrões franceses. E ela vai crescendo até 73, quando há um grande confronto da Liga ex-GCR, depois Liga Comunista, que era a dissidência mais trotskista, e dissidência do Partido Comunista Francês e trotskistas, com grupos de extrema-direita. A extrema-direita sempre teve, é residual na Europa. Então, para ele, não é novidade. Para nós, a extrema-direita
uma grande novidade. Ele está sempre lá, residual, controlada pela polícia, a polícia infiltra, eles ajudam a polícia e vice-versa, mas é um grupinho relevante. Mas nesse momento, a extrema-direita começa a crescer muito. A polícia faz vista grossa e há um choque muito grande. Esse choque está retratado num filme extraordinário chamado Morrer aos 30 anos, do Romain Goupil, sobre a vida do suicídio do grande camarada Michel Canati. Bom, ali é quase que o fim desse rescaldo em 73. Mas nesses 5 anos, de 68 a 73, a retórica insurrecional do que ficou do gauchismo, já vou explicar o que é esse gauchismo, era tal que eles começaram a falar: o fascismo está chegando, nós somos a nova resistência, nós vivemos novamente num regime de ocupação. Como a boa parte desses proclamaram, fizeram esse diagnóstico do fascismo, eram maoístas, e maoístas, vocês podem imaginar qual é a credibilidade de um maoísta parisiense. Nem a embaixada chinesa os reconhecia dessa maneira. Era uma variante que se titulava maoísta, por falta de designação disponível no mercado dos rótulos de extrema esquerda. Então, o maoísmo usavam, citavam mal, Revolução Cultural de maneira deslocada. Há veteranos ainda disso. Eles é o Badiou. É o último francês que eu conheço que se refere ao Mao Tse-tung como o presidente Mao. O presidente Mao. De fato, esses, sobretudo os maoístas da esquerda proletária, proletariado, começavam a falar que nós estávamos, o inimigo, o grande inimigo era o fascismo. Nós estávamos diante dele, estávamos chegando novamente, e era o Estado policial francês se armando contra aqueles que tentaram um assalto ao céu, que foi em 68. Esse assalto ao céu não foi brincadeira. Todo mundo pensa que é brincadeira, mas não foi brincadeira. Numa grande economia, uma das grandes economias industriais do século XX, pós-guerra, depois dos 30 anos de crescimento, de emprego, Estado social, não estava, ninguém estava encontrando a sua medida. Quase as avaliações de 6 milhões a 10 milhões não é pouca coisa, com ocupação não só de vaga, mas de tudo, televisão, teatro, até barbearia, tudo se ocupava e todo mundo discutia, todo mundo fazia sobre nas ocupações. E durante 10 dias, até que inclusive o De Gaulle desapareceu. 5, 6 horas, não havia um vazio de poder na França. É claro que apareceram sempre os oportunistas de sempre, os políticos de sempre, nós conhecemos os políticos de sempre, estamos aqui para compor um governo de união nacional, um governo provisório, para convocar eleições. Aparece o Mitterrand, Mendes France, Michel Rocard, todos ali, e foram repudiados no grande comício de Charletti, ou os acordos de Grenelle. A classe operária também recusou os acordos de Grenelle, foi duro eles voltarem ao trabalho, porque foi um sufoco muito grande do outro lado. E a reação, então, tem o tamanho desse sufoco que eles experimentaram. Bom, é nesse clima que, nesse momento, os esquerdistas começam a recrudescer a retórica insurrecional, que é confirmada a cada noite em que quebra o pau no Quartier Latin, que volta e meia é ocupado pelo CRS. Bom, nessas circunstâncias, as pessoas já primeiro era delírio, todos punham a barba de molho, mas achavam que o diagnóstico era excessivo, era uma demasia retórica, enfim, sem nenhum fundamento histórico, não havia nenhuma ocupação por aí afora, não havia nenhum novos resistentes ou partisans, era delírio maoísta, contexto, ou não só. Ora, nesse momento, curiosamente, aí vem o sismógrafo que a Ivone lançou, que são os artistas, sabe das coisas, ele fala. Aí em 71, 72 aparece assim do nada um filme do Bergman, O Ovo da Serpente, dizendo: olha, está vivo. Mais adiante, o Bertolucci começa a fazer 2, 3 filmes dizendo: está vivo, conformista, estratégia da aranha, por aí afora. Inclusive, um outro que ninguém presta atenção, mas está falando disso, é um filme do Visconti, foi traduzido na LJ no Brasil por Violência e Paixão. Em inglês, tem duas versões, em inglês e em italiano. Em inglês é Conversation Piece, um gênero de pintura, aqui botado, Violência e
Paixão. Mas lá, nesse Lourenço Paixão, tem uma granfina aristocrata que é monstruosa, elegantérrima, mas uma espécie de autômata, uma fera. E o senhor Gigolô, que é um desmobilizado de 68 alemão, depois um dos irmãos. O filme se percebe que ele estudou artes, conhece ele, me dá esse quadro que tem aqui do lado do telefone, que se chama Uma Conversation Piece, e assim assado. Inclusive, ele dá ao autor e autentifica que o colecionador que vai adotá-lo para casa, um pai, vamos dizer, e olha, não estou enganado. E esse desmobilizado de 68, que virou um gigolô, da granfinagem romana, ele ao mesmo tempo tem as suas entradas, ele tem os seus amigos, seus antigos camaradas desmobilizados, um pouco sem saber para onde ir, de 68, na Alemanha, na Itália, na França, e ao mesmo tempo tem as suas entradas chez ce monsieur, como dizem os franceses, que é a polícia. Então ele forma a polícia e recebe coisas e é patrocinado, é protegido pela polícia, inclusive porque ele frequenta os meios de extrema-direita, que já estão misturados. E esses meios de extrema-direita são, por assim dizer, encimados por essa aristocracia que aparece no filme, que está conspirando um golpe de Estado, articulado na Espanha, financiado pela Espanha e articulado, em última instância, pela OTAN, que é a famosa Operação Gladio. Claro, eu não sou teórico da conspiração, não sou paranoico, mas isso existe chamar estratégia de tensão. Eu faço questão de dizer que existiu estratégia de tensão porque o Partido Comunista Italiano fazia parte disso. O rescaldo disso é o que a barbaridade que vão fazer com o Cesare Battisti, que vai pagar o pato e será extraditado, que é uma condenação à morte. As coisas continuam ligadas. Voltando. E outro filme que não é, que mais adiante jogar tempo eu posso chegar quando chegar na conversa italiana, posso tentar explicar um pouquinho. Um outro filme que está dizendo, olha, o que está ocorrendo, não são só aqueles malucos maoístas parisienses que não sabem que fauna pertence. É o Saló, o Pasolini. Poucas pessoas aqui, imagino, têm estômago para ver. Eu vi uma vez só, acho que não vou repetir o suficiente para memorizar tudo. O Saló é justamente a pretexto de ser uma reconstituição histórica, na verdade, uma adaptação dos Sade, do sentido de seu Roma, e a referência à República de Saló, que foi o quisto do Estado fascista mussoliniano, depois que Mussolini cai. A Itália é ocupada pela Alemanha, os aliados estão subindo pelo sul, Sicília por Nápoles, e faz um enclave em que o fascismo italiano mostra a sua real face, que aquilo está no filme, entre outras coisas. Mas, na verdade, o Saló é uma grande metáfora a respeito do compromisso histórico entre a social-democracia cristã e o Partido Comunista, com o estado de exceção que já estava em funcionamento na Itália naquele momento, com os tribunais de exceção, com os julgamentos Piton, com as delações, e sobrou lá para o Batista, sobrou para o Tony Negri, para todo mundo nas Brigadas Vermelhas. Nesse momento que o Debord começa a fazer o diagnóstico a partir do laboratório italiano, que diz o seguinte, os comentários finais sobre a sociedade do espetáculo, diz, agora o espetáculo concentrado é isso, é o espetáculo difuso do capitalismo organizado no pós-guerra e as técnicas de gestão policial da população, que vem do outro lado, que está desmoronando também, que ele chama de concentrado. E é isso que o Debord está analisando e começa a dizer, olha, esse sim era paranoico, o conspiracionista, ele tinha lá suas razões. Ele diz, nesse momento, nós estamos percebendo a ingovernabilidade de todo o sistema, quando, analisando os atentados terroristas na Itália, ele diz o seguinte, o Estado promove ataques, ele conspira através de ataques terroristas contra si mesmo. Não é apenas a técnica tradicional que vem lá, os czaristas, você infiltrar a polícia e fazer falsos atentados. Não é isso, não. É uma parte do Estado italiano conspirando contra si mesmo, mas ninguém mais sabe quem é quem. É claro que a esquerda italiana tentou massacrar, nós somos loucos, mas é mais ou menos isso. E é isso que está no Saló, e mais adiante do que o Pasolini está dizendo sobre o que estava ocorrendo na Itália no fim dos anos 60 e dos anos 70 e prevendo a sua própria morte. Na última entrevista dele, em 75, 4 horas antes de morrer, ele diz, estamos todos a perigo, é o título da entrevista. Ele explica por que ele tinha assassinado umas horas depois. Mas voltando então lá para trás, não, 4
anos depois, em 68. Então, há essa atmosfera. De um lado, uma espécie de desvario maoísta, e de outro lado, artistas mais ou menos sérios, obras mais ou menos sérias, convincentes, dizendo que há alguma coisa no ar que não é apenas e por aí vai. Olha, nesse momento, há uma transformação também nessa. Aí se começa a ideia de uma luta contra o fascismo volta. A ideia de luta antifascista volta. Só que é impossível aliados, digamos, moderados, democratas, liberais, assim por diante, porque eles eram o poder. Mesmo que fosse um liberal esclarecido, Raymond Aron, impossível se associar ao Raymond Aron, que tinha dito que 68 havia sido um psicodrama coletivo, uma doença da polícia, e por aí vai. Então não havia como, modo que é uma luta antifascista isolada, sem frente, uma grande novidade, que é uma grande novidade em relação ao que foi nos anos 30 e a tradição intelectual francesa de combate contra o fascismo, o diagnóstico do fascismo, uma coisa que vem. A segunda característica disso é que o pensamento francês, o pensamento mais avançado, politizado francês, começa a se metamorfosear nesse momento, depois de 68. Dito de outra maneira, aquilo que se poderia chamar de ideologia francesa, ela nasce depois. Antes, o famoso estruturalismo dizia que tudo aquilo que aconteceu em 68 era impossível. O capitalismo organizado pelo Estado, as crises não existiam mais, as crises sistêmicas não existiam mais, de modo que uma revolução no sentido clássico, eles e os estruturalistas. Depois eles mudaram. É impossível, portanto, as estruturas não fazem nada. Aí, 68, olha, as estruturas estão aí, fazendo alguma coisa, eles estavam totalmente equivocados. Ora, depois a coisa muda. A coisa muda em dois tempos. O primeiro tempo aconteceu. Ou melhor, aconteceu o primeiro ato e quase se chega ao ato conclusivo. É essa famosa brutalidade dos situacionistas que diziam o seguinte: é possível sim uma crise política, não econômica. Isso é, a nossa ideia clássica de revolução, situação revolucionária, só é decorrência de grandes crises econômicas, tragédias econômicas, desemprego, assim por diante, desproteção social. Isso gera fascismo. A revolução pode sim e deve vir, e ela virá de sociedades afluentes de abundância, como a nossa francesa. Por quê? Porque um belo dia as pessoas sentiam nesses termos. As pessoas vão olhar para a cara uma da outra e dizer: não dá mais, chega, que tédio, que horror, que vida, isso é impossível, dá um chute no pau da barraca e pronto. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. De modo que essa coisa inusitada, uma espécie de saturação da vida tediosa, sem sentido, provocou uma reviravolta daquelas proporções, fez com que isso começasse a acontecer naquele momento, já saindo da esfera situacionista, uma percepção de que o poder era uma coisa complicada, é uma coisa atuante, que a concepção tradicional marxista materialista sobre o poder era limitada, insuficiente, e apareceu essa coisa inédita, que o poder é frágil e no limite ele é nada. Ele só é aquilo que é porque nós acreditamos que ele é aquilo que ele é por nossa causa. No momento em que nós, certo, não, o rei Tadu cai. E caiu. O estopim, é claro, existem enormes circunstâncias, uma enorme literatura a respeito de todos os pequenos conflitos que vinham subindo, se somando na França de alguns anos antes, mas o conflito foi uma vaia estudantil no início e na terra. Depois houve repressão, depois houve retaliação, depois se ocupa a São Paulo, depois a São Paulo desocupada, depois a polícia ocupa São Paulo, quebra o pau no Quartier Latin, a polícia barbariza, 2 dias depois os sindicatos têm um pouco de vergonha na cara, mobilizam, põem 100 mil operários organizados na rua, esses 100 mil operários gostam daquela história, vão para cima e foram, e quase chegaram lá.
Então, primeira revelação, o poder é nada, de fumaça, zapa, é absolutamente intrinsecamente frágil. Pode cair nas melhores circunstâncias favoráveis a ele poder, como uma sociedade já pacificada, sem pobreza monumental, sem a guerra da Argélia, com o paizão do Degouro lá abençoando todo mundo, bocejando de terno, dizendo: se o Degouro acha que eu vou me retirar, eu vou me aposentar, não há mais nada heróico para se fazer no mundo, já ganhei a guerra, derrotei os alemães, acabei com a guerra da Argélia, o que eu faço agora? Ele enfrentou o Revertelli, jamais pensou na nenhuma, depois ele estava fora, de fato, conversando com os botões. Mas, por outro lado, havia uma segunda revelação a respeito disso. É possível, sim, pode cair lá, no centro do sistema, e por as razões que não são as razões clássicas, mas, por outro lado, ele se refaz. Tanto é que essa antessala na qual nós vimos a Revolução chegando, ela se fechou rapidamente, e o Revertelli foi tremendo, não foi só a eleição do parlamento do governo, como se diz, foi tudo que veio depois. O poder veio reforçado, desmedido, desproporcional, violento, com uma crueldade disciplinar que nós não conhecíamos até então, porque a derrota já havia acontecido. Então se começou a descobrir essa espécie de indestrutibilidade ou capacidade de renovação indefinida do poder, com uma coisa no meio absolutamente essencial, que foi o grande escândalo daquele momento. Por quê? O sujeito histórico designado pela teoria não deu um passo adiante. Aí começam a se multiplicar as teorias, muita coisa recuperada lá dos anos 30, sobre o fascismo e assim por diante. Mas naquele momento você tinha o diagnóstico que isso não aconteceu. Então eles querem saber por que você tem algo que se aproxima e que muitos, não só são os maoístas, começam a chamar de fascismo. E, por outro lado, uma revolução quase aconteceu, mas no último momento ela refluiu. Significa o quê? Novamente nós encontramos, portanto, é a confirmação, segundo esses autores, milhares, centenas de autores, pequenos, maiores, grandes, eu vou falar dos grandes daqui a pouco. O que aconteceu? Essa fusão, esse refluxo e essa constatação de que o poder é assim, e o fato de que não se atravessou aquele limiar, é a confirmação de que o nosso pressentimento de que algo análogo ao fascismo histórico está de volta, está se aproximando, porque foi isso que aconteceu na Alemanha. Isto é, como foi possível milhões de trabalhadores da social-democracia, milhões de trabalhadores do Partido Comunista consentir, em certo sentido. Esse é o paradoxo da filosofia política, da teoria política, e eles foram lá redescobrir a psicologia de massa do fascismo do Wilhelm Reich. Como é que as pessoas, os agentes racionais, os sujeitos autônomos produzidos pelo processo civilizatório da autonomização através da Aufklärung, podem colaborar, podem contribuir para o reforço do poder que os oprime. Aí naquele momento eles começam a ler Lavoisier e vai ser não voluntário. Esse é o grande paradoxo. Aí começa, leem o Reich, toda a literatura crítica a respeito da psicologia de massa do fascismo, tudo que o Freud escreveu sobre psicologia de massa, isso volta à tona, e essa, que vai se, eu estou chamando de ideologia francesa, que é o pós-estruturalismo repaginado, que passou pela experiência de 68, o desmentido de 68, recupera esse desmentido, se recupera desse desmentido e começa a pensar a revolução, a possibilidade de revolução. Nesse momento vem a ducha de água fria, a repressão, que eles estão chamando de fascismo, e o fato de que todos eles dizem, está lá no dever de Foucault e companhia bela, as massas em 30 na Alemanha, e aqui novamente em 68, desejaram a sua própria opressão. Era forte, o Partido Comunista, não digo, esses caras são simplesmente decaptos, e na verdade eles são os verdadeiros fascistas. Só fascistas diz isso. A massa operária jamais deseja isso. Ela é enganada porque os gauchistas, os trotskistas, os comunistas, por aí afora. Então, o pensamento francês começa a aparecer em 68, que é um pensamento radical que nós conhecemos e que ficou, é uma filosofia, é uma teoria da derrota, e de uma derrota acachapante, inexorável, que vai modificar completamente a concepção da história que se tem naquele momento do processo político, em nome desse confronto com esse fascismo enigmático que voltou, que paralisou o impulso revolucionário,
revelou muitas coisas, revelou a essência do poder, a teoria do poder começa naquele momento. Ora, então, a ideia de política, esse confronto com o fascismo, começa a provocar efeitos curiosos. Um deles é de que a ideia de política de esquerda precisa ser repensada. Nós sempre pensamos a política como uma atividade, como uma luta destinada a antecipar o retorno da revolução. Só se faz política à esquerda, política de classe, política socialista, porque se tem a esperança, a espera de que esse momento da revolução começou lá em 1789, passa por 48, passa pela Comuna, passa por 17 na Rússia, ela vai voltar e será finalmente o desfecho, a redenção não. Faz política assim. Ora, no momento em que nós vimos o bicho de perto e vimos a besta, no Apocalipse, reaparecendo de uma maneira mais sutil e sendo desejada, nós temos que pensar não só se a revolução é desejável ou não, mas se nós queremos mesmo, se ela é pensável, não só se ela é possível, mas se ela é desejável, ela foi repudiada, se nós devemos pensar essa volta. E se ela não pode voltar, o que significa ser política? Nós continuamos à esquerda. Bom, essa é uma das primeiras consequências. Como esses franceses são muito inventivos, logo encontraram uma saída, uma estilização, tem que tirar o chapéu. É o seguinte, nós estamos nesse impasse, continuamos de esquerda, continuamos radicalmente anticapitalistas. A revolução não vai voltar. O nosso sujeito histórico, no último momento, nas condições mais propícias, favoráveis, recuou, desistiu, se desinteressou. E tem essa hipótese da servidão voluntária, e aí há uma enorme biblioteca, uma enciclopédia psicanalista freudiana ou não, para explicar isso. E uma das teorias, até já sei, não sei se ela é lacaniana, uma das teorias a respeito do Lacan, diz que o Lacan, nesse momento, ele vai lacrar o debate, porque ele vai dizer exatamente isso. Vocês querem, vocês querem um senhor, esse senhor apareceu, fim de papo. Se quem quiser se consolar, meu consultório está lá aberto. 5 minutos a sessão e muito caro. Ponto. Então, o Lacan passa a ser, o Vladimir não me ouça, mas o Lacan é a teoria desse fim de linha. Acabou. Mas, como nem todos são lacanianos ou freudianos ortodoxos, felizmente, havia uma saída. Um desses não ortodoxos, não lacanianos, não é a minha praia, não são santos, minha particular devoção, era o Deleuze e o Foucault. Não é bem assim, mon cher Jacques. Uma outra possível compreensão disso. O fascismo está aí, sim. Mas nós vamos lutar contra ele, mas só que nós não vamos mais lutar com as armas tradicionais. As novas armas foram reveladas pela grande sublevação abortada, mas a grande sublevação, a grande subversão de 68. Que revelou que o bicho estava apenas adormecido. Nós não sabemos a fisionomia dele, ele não está encarnado em nenhum movimento, nenhum estado, nenhum poder especial, nada disso. Ele está por toda parte, está sobretudo dentro da gente. Aí eles começam a descobrir que o fascismo é uma forma de vida, entre outras coisas. E o Foucault, espertamente, pessoal, olha, quem disse isso pela primeira vez foi o Deleuze, o antiédipo, e quando ele faz o prefácio para a tradução americana do antiédipo, ele diz, esse livro poderia ser mais, com perdão dos autores que não devem gostar disso, vou comparar com o livro de Francisco de Sales, a Introdução à Vida Devota. Ele era esperto, cara. A Introdução à Vida Devota, só que eu não vou chamar a Vida Devota, a introdução, isso aqui é uma introdução, este livro seminal é uma introdução à vida não fascista. Pessoal, o antifascismo, na falta de objeto, escrevi o eclipse disso, foi escamoteado, saiu de cena, ele torna-se mais profundo ainda. É o antifascismo. O antifascismo é a vida não fascista. Como viver uma vida não fascista começa, inclusive, pelo combate a todos os binarismos possíveis. Um deles é o papai e mamãe, não tinha. O Freud
desejo, a falta de estrutura e a falta da negatividade, toda a negatividade, toda a militância marxista-leninista que passa pelo marxismo socialmente existente, que portanto, é movido por paixões tristes, toda a negatividade, segundo eles, é eliminada, e, sobretudo, essa vida não fascista, que é uma vida libertária, mas não uso mais a expressão libertária, é uma vida em que há investimentos de desejo político, os mais dispersos e nômades possível usar o vocabulário deles. Então, nesse momento, está delineado um campo de atuação política que, de certa maneira, faz o luto daquela grande, não é virada, faz uma racionalização, uma compreensão dessa grande virada, dessa grande revelação de 68. 68 nos mostrou que alguma coisa está chegando, nós temos que começar a analisar o que é essa coisa que está chegando, que nós chamamos de fascismo. Ora, e é alguma coisa entranhada em estruturas sociais, não só porque nós estamos totalmente interiorizados e nós nos conduzimos de maneira fascista, imaginando que somos livres, o processo de individuação, ele continuou. De modo que o fascismo começa a aparecer como uma espécie de versão política da nova configuração de poder que a reestruturação do capitalismo está operando para fazer frente àquela total terra arrasada da luta de classe na França e na Itália, que durou 10 anos, que estava desestruturando a produção, porque era só greve, era só ocupação, sequestro de patrão, luta de conflitos distributivos, paralisações permanentes, insubordinação, mais repressão, estava se tornando inviável. Num certo momento começam a aparecer coisas novas como reestruturação produtiva, deslocalização das cadeias de valor e, sobretudo, o gerenciamento individual focalizado da força de trabalho. De modo que, se eu fosse querer concluir agora e respeitar o meu tempo, não comecei a explicação, o que eu estou dizendo é o seguinte: o diagnóstico do fascismo que está voltando, está por toda parte, portanto, para enfrentá-lo é necessário reinventar uma vida não fascista, era simplesmente dizer: olha, o que está vendo por aí, nós não temos nome ainda, vamos chamar de fascismo, porque é o que nós temos historicamente, e mais algumas décadas depois vai ser chamado de neoliberalismo. Então, estamos descobrindo que há uma... quando ele desembarca, ele se aparece, ele tem essa feição imediata, apresenta essa feição, ele já é necessariamente violento, como apareceu no rescaldo de 68. Ora, com isso, veja só, os ingredientes clássicos do antifascismo dos anos 30, propriamente dito, que formou a cabeça de várias gerações intelectuais oposicionistas no mundo afora, perde um dos seus grandes aliados, um dos seus grandes motores. Não só não tem mais aliados fora do campo ex-campo revolucionário, como ele deixa cair uma hipótese decisiva, isto é, a história está a nosso favor. Esse diagnóstico do fascismo chegou não temos mais a história a nosso favor, se é que isso existe, se é que essa expressão pode sentir. Começa naquele momento alguma coisa que depois vai aparecer na ecologia, na ideia de crescimento, nos relatórios do Clube de Roma, chamado crise do futuro. Então, quando essa crise do futuro aparece, de maneira geral, como um diagnóstico de sociedade, é o momento em que é identificado um novo tipo de luta antissistêmica, anticapitalista, que eles chamam de vida não fascista. E aparece nesses ideólogos que aparentemente são ideólogos que estão procurando outra coisa. Ora, isso, bom, aí é uma outra... Há desdobramentos franceses disso aí que eu vou me abster para poder lembrar, pelo menos, para mencionar apenas como é que as coisas estavam se desenrolando na Alemanha. Eu vou passar como gato sobre brasa, acho que já... Tudo bem. Na Alemanha, naquele momento, um pouquinho antes de 68, e logo depois, de 69, estava ocorrendo uma coisa extraordinária, que nós poderíamos chamar um tremendo desencontro histórico entre, no caso da Alemanha, mais confinado apenas no meio intelectual, cultural, sobretudo da misoginia do movimento estudantil, do SDS, que foi muito mais radical que o francês no início, se vocês se esperaram mesmo, que é o SDS, que é a Liga dos Estudantes Socialistas da Alemanha, tem nada a ver com o Partido Socialista, são totalmente autonomistas.
o desencontro histórico entre os estudantes e os frankfurtianos. Curioso. Uma coisa que as pessoas não conseguem, não costumam lembrar, porque todo mundo acha, bom, na nossa faculdade, assim, é um marxismo cultural, a hegemonia da esquerda, que as pessoas acham que nasceram dentro da escola de Frankfurt, que foi sempre assim. Que está assim, Benjamin, Adorno, Horkheimer, que ela está sempre aí, na ribalta, no palco, sendo consultada, comentada, multiplicada, reconhecida, admirada, seguida, assim por diante. Quando não é. Esses caras escreveram na Alemanha eles não eram mainstream, começaram a escrever e migraram para os Estados Unidos, menos ainda, imagina. Nós achávamos que todo mundo estava lendo os frankfurtianos nos Estados Unidos, não tem. Nem tinha um financiamentozinho aqui por lá, conhecido por meia dúzia de pessoas, imagina, americanos, em vez da bola para intelectual, mas fora de cogitação. E depois voltaram para a Alemanha, era simplesmente conhecido pelos rap-filhos. Apenas os círculos mais ou menos seletos do marxismo ocidental crítico que nós conhecemos depois, e que começa a avançar, começa a chegar com toda a força e ocupar a imaginação crítica das pessoas lá fora, no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Ora, o que nós não lembramos é que esses escritos, não era difícil de encontrar um exemplar da dialética da ilustração em qualquer livraria, era difícil encontrar os textos do Horkheimer, do Adorno, dos anos 30, 40, que eles tinham escrito nos Estados Unidos, é quase impossível. Até que esse grupo de estudantes, o movimento estudantil alemão, começou a pirateá-los, divulgá-los, multiplicá-los, fazer xerox, não tinha xerox, enfim, ronotipá-los, eu esqueci o nome, mimeografado. Então começou a ler, começou a seguir os frankfurtianos mimeografados. E naquele momento de conflagração social iminente, foi uma espécie de ave de sésamo que eles encontraram. Eles reinventaram a escola de Frankfurt esquerdista. Quando a escola de Frankfurt, naquele momento, imediato pós-guerra, nos anos 50, nos anos 60, era luva de pelica só para não provocar a besta fera na Alemanha, porque senão o financiamento deles desaparecia, o instituto acabava. Porque eles estavam ali de favor e poderiam a qualquer momento ser varridos do mapa. Então, era não fazer marola, não fazer marola. Porque o diagnóstico deles era mais radical do que se podia imaginar. Eles estavam dizendo o seguinte: as condições objetivas, sociais, psicológicas do nazismo, que deu aquele horror, que não é um interregno involutivo, regressivo, estão totalmente presentes aqui nesse troço. Se nós fizermos uma hora, o arranjozinho, o consenso democrático patrocinado pela ocupação americana dos aliados, vai por água abaixo e nós estamos fritos novamente. Daí, o fato de serem temerosos, prudentes, não arriscarem, ter medo de tudo, a fama dele de não me toca, não faz barulho, vai. Porque o diagnóstico deles era absolutamente radical. E esses caras, esse movimento estudantil, descobriu isso e põe na roda. Olha, vamos ver o que o Horkheimer escreveu sobre o Estado autoritário. Olha o que eles querem sobre o Estado autoritário. O Estado autoritário é o capitalismo organizado que está saindo da crise da civilização liberal burguesa, que colapsou nas duas guerras, na guerra final, em Auschwitz, assim por diante, de modo que é um absurdo, com todas as letras da língua moral, é um absurdo falarmos agora, no fim da guerra, ele está escrevendo em 45, 44, em reconstrução da civilização que se autodestruiu. Mas, meu Deus, isso Adorno, se ela se autodestruiu, como ela vai se reconstruir? Não tem mais, acabou. É para levar a sério isso. Então, significa a vida na civilização, depois que ela se autodestruiu, ela não vai se reconstruir. Reconstruir jamais. Então, a tarefa política é retardar o desfecho, a conclusão dessa destruição. Então, esses alemães radicais, os estudantes, começam a descobrir essas coisas e tirar conclusões. Olha, os caras fizeram isso, e não estão desmentindo. O Estado autoritário do Horkheimer, que é uma versão filosófica do Pollock, é um capitalismo organizado. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: não é que ele supera as contradições, ele vai administrar de maneira policial as contradições. Elas estão todas aí. As contradições do capitalismo, elas estão todas vivíssimas assim, mas o mecanismo que faz o sistema explodir, como Marx havia previsto, ele foi desarmado e é controlado por uma administração, por um gerenciamento, como Adorno está chamando sociedade totalmente administrada. A sociedade totalmente administrada não é o totalitarismo, é o capitalismo afluente, protegido pela bomba nuclear, obviamente, que nasce depois da guerra nos Estados Unidos, na Europa e, sobretudo, na Alemanha Federal.
É isso. Não há mais mediações, você tem a dominação direta. Essa dominação direta faz com que o destino da classe operária, dialeticamente deduzido, não se cumpra. Eles estão dizendo isso, disseram isso no fim da guerra. E todo mundo passou batido. A esquerda oficial também queria saber, se era mandarim, chinês, não entendiam nada. E essa meninada, em rebelião contra a geração anterior dos seus próprios pais nazistas, que não fizeram o trabalho, a famosa elaboração do passado, recomendado por todas as justiças da transição, vindouras mais adiante, e, portanto, nada foi esquecido, nada foi reelaborado, nada foi repensado, foi tudo empurrado para debaixo do tapete, está tudo aí, os nossos pais estão aí, eles viram a cara que nós falamos da guerra, todos nazis. Bom, e ao mesmo tempo a repressão comendo. O Rudi Dutch foi tentado. Qualquer manifestação na visita do Chá, assim por dentro, comendo lá. E eles lendo esses caras, e os autores, não, esquece um pouquinho, deixa, não, a gente só vai no seminário depois, mas não esquece, não. Mas eles inventaram, olha, quem fez a teoria de que isto vai explodir, pode explodir, foram eles. Só que eles têm medo de dizer isso, porque na explosão eles acham que o fascismo volta. Mas eles estão dizendo, mas já está aí. E os franceses estão dizendo, para que isso ocorra de outra maneira, não ocorra, é necessário que a gente reinvente uma vida não fascista. E os nossos amigos, camaradas alemães, estão tentando reivindicar com o auxílio dos frankfurtianos. E com isso, é necessário compreender o fascismo, como os frankfurtianos compreenderam no fim da guerra, estudando o nazismo propriamente dito, que o fascismo é sim, como Marx dizia que a revolução é o enigma da história revelado, o fascismo é o enigma da história. A dialética da ilustração não é que a ilustração seja fascista, desde o início, desde a Guerra de Troia, por favor, desde o Ulisses lá, explorando os remadores, não é isso. É uma emancipação que deu no seu contrário. Então, esse é o problema filosófico, teórico, político, social por excelência. Por que deu isso? Em ponto pequeno, olha que os nossos amigos ideólogos franceses estavam descobrindo no pós-68. Como é que desse impulso libertário descomunal nós estamos aderindo interiormente a essa nova disciplina que está acontecendo, nós estamos chamando de fascismo. De modo que há uma reviravolta total na compreensão da história com essa chave do fascismo, que faz com que a política seja outra coisa. A política progressista, tá bom, entende? O que significa a política progressista diante disso? E o fascismo está aí. Bom, e por outro lado, você tem o que está acontecendo, que é a sublevação. E essa sublevação foi teorizada por um outro teórico Frankfurt, dessa mesma conjuntura dos anos 30, anos 40, que teve a sorte de continuar nos Estados Unidos e, portanto, não ter muito preocupação de ser deportado pelo fato de ser judeu comunista, que era o Marcuse, nos Estados Unidos. Ele começou a escrever um livro genial, que é o Homem Unidimensional, de 64, em que ele explica o que está acontecendo, o que é essa sociedade pós-guerra que venceu o fascismo. É uma sociedade sem oposição, dizer. Sem oposição, é uma sociedade em que a afluência ela é impulsionada pelo esforço de guerra termonuclear que destrói a si mesma e a humanidade. Quanto mais esse esforço de guerra, quanto mais a definição militar da realidade se acentuar em termos de guerra nuclear, muito mais a sociedade será próspera e, portanto, isso está legitimado. Aí diz o Marcuse, mas isso eu todas as vezes, mas o nosso patrono está dando voltas no túmulo, mas diz, olha, calma. A famosa contradição entre as forças produtivas. Isso é o que eu estou dizendo, Marcuse. Gabarito, a famosa contradição entre as forças produtivas, as relações sociais de produção que tornam o desenvolvimento das forças produtivas, que é a emancipação material da humanidade, que traz as condições materiais para que não haja mais necessidade de exploração do homem, intermediação do trabalho entre o proprietário e o consumidor. Foi para o brejo, Marx. Foi para o brejo, mas nem tudo está perdido. Então ele diz, é uma simbiose demoníaca. Quanto mais as forças produtivas se desenvolvem, essa sociedade afluente, mais ela legitima pela afluência as relações sociais de produção capitalistas. Passa a justificar, é um mecanismo diabólico que passa a justificar. Não vamos esperar a explosão final, dizer. O que acontece? A esperança
nessa ordem, dizer, aqueles que estão fora do sistema, e que, portanto, veem o funcionamento desse sistema como produzindo uma espécie de opressão a mais. A afluência está aí. Portanto, a desnecessidade do assalariamento, da exploração, da opressão, de todo tipo de frustração, a começar por todo o aparato anímico funcional das pessoas, é uma calamidade, é uma crueldade, é uma carnificina desnecessária. Vamos acabar com isso. Porque os situacionistas estavam dizendo, um dia a gente abre a janela, olha para lá e diz, não dá mais, pessoal, vamos chutar o pau da barraca, vamos botar esses caras para correr. Acabou. O Marcuse estava dizendo, isso vai acontecer. Isso dizia em 64. Tudo uma roda, o povão lá, a classe operária desapareceu, a redenção entre os marginais que estão fora do sistema, não existe uma negação interna, negação determinada no sistema dialético, foi para o brejo, a dialética passou a ser uma dimensão conformista do sistema. Que maluco esse alemão, então, nos Estados Unidos, na Europa, na França, e quase aconteceu. Então, alguma coisa. Ora, ao fazer esse diagnóstico, no rescaldo de 68, o que o Marcuse está dizendo, mais ou menos em diapasão com os franceses estão dizendo, e os estudantes alemães estão dizendo, sublevados em 68 e depois. O Marcuse está dizendo, bom, o refluxo absoluto, não é o refluxo, a derrota, perdemos. Chegamos lá por um milímetro e recuamos, e esse recuo é um recuo desastroso e arrasador. O outro lado vem com toda a força por cima e está aniquilando. Então ele faz o seguinte diagnóstico: nós vivemos agora um período novo de contra-revolução sem revolução. Nós já vimos esse filme antes, chegou aqui em 64, rebateu em 73 no Chile, em 76 na Argentina, e foi subindo até chegar na América Central, por 80, 90, e foi uma carnificina geral, o terror branco generalizado. Não se pode dizer que aqui, a não ser que nós acreditemos de maneira extrapolada, que a Revolução Cubana estava tomando vários, estava multiplicando os vietnãs na América Latina. Nós sabemos que isso era uma quimera, por mais que o coração desejasse, isso era uma quimera. Mesmo essa sendo uma quimera, o continente, sobretudo o Sul, estava sendo devastado por essa contra-revolução, sem se opor a nenhuma revolução. Quando muito, nós podemos falar que no Allende havia uma solução semelhante à nossa, mais radical, mais inteligente, mais mobilizada, nosso pré-64. Mas voltando. Então, disso que o Marcuse estava falando, o Vietnã estava falando, ele já sabia, ele era um dos primeiros, olha o massacre que aconteceu na Indonésia em 65, 500 mil pessoas supostamente comunistas foram massacradas no golpe de 67, os coronéis deles, e por aí vai. Então, é uma carnificina geral no mundo, começando porque o epicentro é o Vietnã, que ele chama de contra-revolução, sem revolução. E no certo momento do ensaio dele, que é de 72, ele diz, 72, ele diz, parece fascismo? Ah, mas eu conheço, eu estive lá. Participou dos soviéticos da Baviera, eu vi a Revolução Russa acontecendo, sei o que aconteceu em Weimar, vi o bicho pela frente, não posso falar em fascismo assim, sem mais. Aí ele fraqueja um pouco e faz essa bobagem que todo esquerdista, todo pessoal de esquerda faz, que é o semi-proto-cripto, proto-fascista. Sociedade de massa, proto-fascista, não explica absolutamente nada. Há apenas alguns fenômenos que ele começa a recolher que são pavorosos. Ele não cita um, porque ele não ia muito ao cinema, mas é o Easy Rider. O Easy Rider é exatamente isso. O que acontece com o Easy Rider, que você lembra de um filme absolutamente genial, os caras, na motocicleta, são fuzilados por um par de rednecks. São os eleitores do Trump. São fuzilados. O que o Marcuse comenta nesse livro? Comenta uma fuzilada num campus de uma universidade no Middle West, em que 3 rapazes são fuzilados pela polícia. E por quê? Estavam subvertendo a paz e a tranquilidade do campus. Mas sobretudo porque eram hippies, cabelo comprido, não tomavam banho, estavam em pé descalço no campus e por aí afora. Se meteram em confusão com a polícia, não entreveram, foram abatidos sumariamente. O que o Marcuse comenta é a entrevista da mãe de um dos rapazes, que estava lá por acaso, nem era muito assim, ele gostava de andar muito com essa turma, também deixava o cabelo comprido, tomava banho de vez em quando. E a senhora, como é que reagiu diante disso? Normal. A polícia fez o que devia ter feito. A senhora concorda? Sim. Devia ter matado todos. E se a senhora fosse da polícia, não
mata isso? Eu disse, sim, claro, tem que andar em mais companhias, cabelo comprido, assim por diante, maus costumes, não tem que ser. O Marcuse vê isso e ele começa a hesitar. Bom, esse é fenômeno, não vou chamar de protofascismo, chama. Depois ele comenta o endesamento de um sargento na Guerra do Vietnã chamado Crowley, que simplesmente numa aldeia massacrou entre crianças, grávidas, velhos, vietcongos disfarçados, 350 pessoas. O crime de guerra foi processado, absolvido por unanimidade e consagrado como herói nacional. Marcuse diante daquilo, ele cita faz toda a reportagem. O que eu devo pensar? E por aí vai. Aí ele disse, não, o fascismo não pode ser, porque o fascismo, ele é o que é o fascismo. O fascismo é a organização terrorista das contradições do capitalismo. Bom, não explicita depois, mas eu acho uma definição genial. Isso se aplica hoje. Essa organização terrorista das contradições do capitalismo, como é que ela aparece? Ele não vai adiante, mas ele dá essa definição, diz que nós não chegamos lá ainda, mas é possível que nós imaginemos uma espécie de fascismo que seja construído pelo voto. Nós teremos aqui nos Estados Unidos a primeira sociedade fascista eleitoralmente consagrada, e mais adiante o fascismo é uma espécie de sociedade tecnológica avançada em que nós encontramos uma espécie de, na base social dessa tecnologia avançada, uma espécie de confluência ou justificação ou recíproca, tal como aquele que teve de mostrar de forças produtivas por ações sociais, e nesse sentido altamente tecnológico, então quem sabe a próxima onda seja mesmo o fascismo. Mais adiante ele não vai. Ele poderia ter avançado mais. Acho que é por aí. Eu encerro. Então, isso está no ar. Em 68 revelou alguma coisa que no início do processo de nós estamos vendo uma outra coisa que está começando, foi feita essa percepção, esse pressentimento, essa teorização um pouco não sistemática sobre o que vinha por aí, registrado em várias maneiras. A outra referência, como eu falei, agora para terminar mais rapidamente, eu encerro, que é a Itália. A Itália, onde lá foi, de fato, a revelação do pós-68 é a primeira vez entrada em função daquilo que nós habitualmente chamaríamos de maneira clássica. Eu acho que hoje é uma coisa diferente, estado de exceção. Em vigor na Itália, inclusive com várias tentativas de golpe de Estado, e golpe de Estado inteiro, autogolpes de Estado, com máfia, Vaticano, OTAN, tudo que se possa imaginar. Tudo aí sim, aí é o festival da paranoia, das teorias conspiratórias, mas está valendo. Tudo começou lá, inventaram isso. Lá atrás, Florença, por aí afora. Isso é com eles. Sequestrar o primeiro-ministro, o Vaticano segurar as pontas, negociar com o OTAN, só os italianos. O Pasolini, o reconstituto do Pasolini, nos últimos escritos do Pasolini, sobretudo que se concentram nos escritos corsários, ele diz basicamente uma coisa: nós estamos vivenciando algo na Itália, uma hecatombe social, que implica o que ele chama uma verdadeira mutação antropológica. Essa mutação antropológica é um desastre, significa aquilo que se chama nos organismos multilaterais de desenvolvimento, que chegou com toda a força na Itália, a modernização retratada pelos filmes italianos da época dos anos 60. Esse desenvolvimento, que é a produção da sociedade do consumo, de produção na Itália, que é uma espécie de erradicação da sociedade, enquanto tal, é um esquema muito parecido, não é teórico, mas muito parecido com o que o Polanyi fez, o diagnóstico que o Polanyi fez nos anos 40 a respeito da hecatombe que se abateu sobre a civilização capitalista liberal, que é justamente esse descolamento entre articulação social e autonomização do mercado. O Pasolini está vendo isso acontecer na Itália, e acontecer de maneira caótica, de maneira kit, vulgar, brutal. Aí o horror que ele tinha, que a modernização italiana é súbita, é rápida, é avacalhadora, muito brasileiro, um negócio impressionante. Só ver aquelas propagandas italianas, você vê o que está acontecendo. Ele ficava horrorizado. Isso é o fascismo, isso é o que eu vou chamar de fascismo. Ele começa a analisar isso. Ele diz: esse fascismo que nós estamos presenciando agora é a verdade daquilo que aconteceu lá nos anos 20 e 30, que era uma coisa provinciana, carola, militares de infantaria, não é nada. Aquilo lá era uma ocorrência caipira na sociedade italiana. A verdade chegou agora. E a verdade é esse fascismo, e ele é destrutivo,
nós somos todos ameaçados. Eu digo isso porque eu sei do que eu estou falando. Eu desço aos infernos todas as vezes. Nós temos que ficar dizendo isso. E sei quem vai me matar. Morreu. Todos nós estamos na perigo. E isso, portanto, dizer, eu não me engano com a euforia de 68. Veja o outro lado. 68 provocou, está parindo um rescaldo, isso que eu estou chamando de fascismo e filho. Renega toda a trilogia da vida e refilma um salto. É isso. Você pode dizer para nós, nesse momento, que vamos enfrentar o fascismo novamente. Sem retórica, sem frases feitas, tudo é fascista, tudo isso não é. É isso. Obrigado, professor. Bom, a gente tem um tempo ainda para debater, para conversar. Acho que seria interessante a gente abrir uma rodada de perguntas. Então, quem quiser começar pode vir até aqui à frente, porque a gente está gravando. Tudo bem? E fala o microfone. É uma pergunta rápida, na verdade. Eu acho que Para gravação. Eu só queria saber se eu... Aqui é para gravação só. Oi? É para que está gravando. Se puder falar no microfone. Não, então você mesmo faz a pergunta. Eu queria saber se o objetivo de hoje era deixar a gente mais triste. A pergunta do Matheus é sobre o objetivo de hoje, deixar a gente mais triste. Mais perguntas? Desculpa se o meu vocabulário assim não tá alto. Ontem a Silvana ela tá dando o congresso do Merleau-Ponty aqui nas sociais e ela falou sobre a obra dela, né? Só que ela também falou sobre, ela fez uma releitura do momento político. Eu achei uma coisa muito bonita, porque assim, depois de 2013, quando o Bosco começa a falar na secretária, blá blá blá, todo mundo começa a xingar e falar, não pode ser assim, pode ser assim. Ela falou uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês viram. Ela falou assim que essa questão da criação da identidade, ela surge no momento onde você não tem um corpo que você incorpore, tipo, a figura da mulher, a figura das pessoas que hoje estão na exclusão. E aí eu pensando, eu gosto muito de 68, e assim, mas eu também, vendo o momento atual, eu penso assim, tipo, que essas são as figuras que talvez tragam algum alento para nós, por causa que eu não quero falar contra vocês, eu acho que tem uns intelectuais aqui, mas que eu faço isso hoje, tipo, eu fico na rede social, alguém seguindo as pessoas, menos as pessoas estão pensando, mas eu vejo que falta meio que um contato com essas pessoas, sabe, com nós, e assim, 68 tem uma força potente muito grande. E eu acho que as figuras, quando ela fala assim na palestra, desculpa que eu esqueci de escrever, então o pensamento está muito desordenado. Ela fala assim que quando as figuras identitárias elas se formam, aí a partir do momento que elas se constituem e são reconhecidas assim pela sociedade, é o momento de diluição. E hoje, quando eu vejo que as pessoas começam a tentar desenvolver o pensamento, que elas vão tentar ver quem é o culpado, se é a pessoa X ou Y, eu acho que é o momento da gente fazer o movimento contrário, de você tentar entender o que está por trás das forças das pessoas que, por exemplo, eu vi muito pouco das pessoas, de você perguntar, não para os bolsonaristas que são totalmente fortes e se veem um reflexo desse pensamento, mas aquelas pessoas que, através das discussões que elas carregam, através dos anseios, dos desejos que elas têm, como que elas deixaram de brilhar, não apenas pelo discurso, e também pelas ações que a gente vê hoje, que é o que eu vejo assim, que está pelo fascismo, porque por mais que a gente veja o capitalismo hoje, que ele vai ter uma desaceleração, os desejos que foram motivados até então e criados, eles ainda vão estar aí. Enquanto nós não nos desdobrarmos para entender quais são as pulsões, os desejos, tudo que está por trás disso, é aí que a gente chega em algum lugar. Mas não sei se traduzir uma pergunta, é porque eu estou meio nervosa, desculpa.
Mais alguma pergunta, pessoal? Para fechar uma rodada? Passando para a professora. Não. Só tem que desembaraçar. Como é seu nome mesmo? Lana. Já somos velhos conhecidos. Próxima vez que pessoas no cadastro. Não tem intenção nenhuma de entristecer pessoas. Por isso, ninguém entristece pessoas falando assim, contando um relato. Pelo contrário, conhecimento não entristece ninguém. Acho que você está perguntando como é que as pessoas podem, como é que nós poderemos esclarecê-las a respeito dos seus próprios interesses, né? Você faz uma coisa dessa, mas você embarca numa aventura na qual você é um alvo vulnerável e você está reforçando o poder daquele que vai te alvejar. Esse é o grande, eu acho que é o grande enigma dos últimos, o grande homem que está se desenhando, se evoluindo, se conformando. Não consegue, não está conseguindo explicar como é que milhões de pessoas estão contrariando o que nós imaginávamos até então, toda a globalização do mercado, o empreendedorismo, por aí fora. As pessoas como agentes racionais, como é que agentes racionais, maximizadores do seu próprio interesse, bem compreendido, podem agir completamente contra esses interesses bem compreendidos. No caso do Trump nos Estados Unidos, como é que os antigos operários, com a língua azul, do Roosevelt, as vítimas da desindustrialização americana, perderam os empregos, perderam todas as regalias históricas, regalias entre aspas, todos os privilégios historicamente associados aos brancos nos Estados Unidos, não só brancos. Como é que eles não percebem racionalmente, como é que eles não percebem que é tudo enganação, que não há condições materiais, mesmo se queira, com protecionismo, isso, aquilo, esses empregos não vão voltar. Não adianta você ter botes expiatórios, toda a população LGBTS, todos os granfinos, todos os judeus de Hollywood, do Wall Street, toda a família Clinton junto, por mais ressentido, nada disso vai restaurar o que foi a economia americana de 1 ou 2 gerações atrás. Como é que as pessoas não veem isso? Não vai voltar. Não adianta poluir mais, não adianta mais indústria fóssil. Vai continuar destruindo e não tem restauração possível. Como é que não entendem isso? É claro que aí a resposta liberal ou a resposta antifascista é preconceituosa. As pessoas são burras, ignorantes e atrasadas. E quanto mais burras, ignorantes, atrasadas, preconceituosas elas chamadas, mais reforçavam a sua convicção que elas tinham que votar naquele cara mesmo. Isso é uma complicação. Mas também a complicação não é apenas alguém que está votando, elegendo, se mobilizando contra os seus próprios interesses. Você não percebe que o seu ressentimento não vai gerar emprego, é isso? Não tem como. Por outro lado, a explicação de que são os perdedores, são os perdedores que estão alimentando essa onda conservadora, autoritária e para muitos fascistoides, eles também, sobretudo na Europa Central, são ganhadores. O exemplo que se costuma dar é da Hungria e da Polônia. Victor Orbán e os irmãos Kaczynski, um faleceu num acidente aviatório e depois gerou-se toda uma conspiração conspiratória em cima disso. Pois bem, esses dois países, os que mais foram, em termos governamentais e políticas para a direita, são os que mais prosperaram com a globalização. A Polônia conhece 10 anos de crescimento e prosperidade, não digo pleno emprego, mas emprego razoável. E, no entanto, eles estão do outro, se alinham com aqueles, os ressentidos perdedores, mas não são perdedores. E acreditam quando o Victor Orbán e mesmo os poloneses dizem as democracias liberais não são competitivas, só as liberais. Veja Singapura, não pode ser o grande modelo, é claro que é a China. Veja Singapura, nosso modelo é Singapura. As pessoas vão para lá. Então, por que as pessoas se deixaram tomar pela raiva e atiram no próprio pé,
se mobilizam contra os seus próprios interesses. O que significa esse movimento autodestrutivo, essa irracionalidade? Essa é a grande pergunta equivalente à do aborrecido do século XVI, a servidão voluntária. Por que as pessoas colaboram voluntariamente com a sua própria opressão? Não tem resposta. A resposta horrível, que é a preconceituosa, é a dos liberais, chama ameaçados liberais, os neoliberais, uma filósofa americana chamada progressismo neoliberal, Nancy Fraser. Não, esses caras são retardados, regressivos, e por aí vai. Por força, bom, esses preconceituosos vão sair do mar. Essa questão, eu acho que não tem resposta simples. Não tem resposta simples. A resposta simples é descritiva, mas quem está fazendo essa descrição é um catastrofista, você conhece, longa data, há uma homologia, não explica nada. Aí não sai nenhuma política, política sai daí. Há uma homologia entre essa autodestruição do Brexit, você vai entender mais, que é a eleição do Trump, e se o Trump não entregar o que ele está prometendo, então eleger um Trump pior, Trump 2. Como aqui também. Os caras não entregarem o que eles prometeram, vai ter coisa pior, não é a saída da progressista, digamos assim. Há uma homologia entre isso, entre a autodestruição de todo o sistema capitalista, que aparece na destruição ambiental, no negacionismo da questão ambiental, no aquecimento global. Então você vê que a autodestruição que está onde? Está no jihadismo. O que é o jihadismo? É um movimento autodestrutivo. Então, de autodestruição em autodestruição, são comportamentos que nós encontramos em todos os lugares. Como é que se desativa isso? Raciocinando, fazendo cartilhas, olha assim o seu interesse, a racionalidade, o progresso da ciência, as verdades, os fatos alternativos, e manda lá. Isso é muito parecido com a pregação na época da geração atrás, a pregação, digamos, socialista marxista convencional. Você vai na porta da fábrica e explica, olha, mais-valia absoluta, mais-valia relativa, exploração, capitalismo, lucro. Os caras, de vez em quando, antes, duas gerações atrás, ouviram, agora nem tem fábrica. Trabalho precarizado. Mas o que está ocorrendo isso? Então, essa fúria, de onde é que ela vem? A explicação psicológica do sentimento é ruim. O fascismo não é um problema psicológico, é um problema de desrecalque. As pessoas se equivocam um pouco utilizando o Freud. O Freud está explicando que quando se faz análise, psicologia de massa, portanto, a massificação, você em massa faz horrores, compara com a análise do eu, são meios artificiais em que isso ocorre, na análise do exército e igreja, entre outras coisas. Uma coisa diferente vai acontecer. E se a gente parte do pressuposto de que é uma manipulação de uma economia funcional no sentido regressivo, como aí, perdemos. Qual é a abordagem? Eu gosto muito, tem altos e baixos, não estou fazendo elogio, não li inteiro, mas eu achei que a ideia, pelo menos, é interessante, por exemplo, da Márcia Tiburi, quando ela diz como conversar com um fascista. Acho que ela não sabe disso, os poucos artigos que eu li desse livro, ela não menciona, mas essa é a ideia fundamental do Pasolini. Diz assim, vocês progressistas são os liberais, os novos capitães de indústria italianos que aparecem nos filmes na União, e vocês, sobretudo, comunistas, meus ex-camaradas comunistas, que foi comunista, ex-comunistas, progressistas, vocês não conseguem, primeiro, identificar um fascista, segundo, conversar com ele. Para vocês é uma sub-raça. Já perderam. O problema é o que significa conversar com um fascista. Eu converso com eles, mais do que conversar, sabe? Eu converso com eles. Essa é a primeira providência para entender a calamidade que está ocorrendo na Itália e fazer alguma coisa. Vai morrer. Então, a primeira coisa é essa. Saber por que está acontecendo isso. É incompreensível. Há uma explicação que eu acho interessante, não dessa grande regressão, que é de um antropólogo, sociólogo francês e seus seguidores na montanha, pesquisadores, gente que trabalha com isso, chama Bruno Latour. A explicação que ele dá é a seguinte, está analisando exclusivamente o fenômeno Trump.
Depois eu volto para essa questão de identidade, política de identidade. Só para fazer um parênteses, caso eu não volte, se as pessoas puderem para outro lugar, essa política identitária, ela nasce, não estava falando, você achava que eu estava falando do modo 68? Tá bom. Tudo tranquilo. Mais fácil. Você tem uma leitura do campo intelectual de 68, uma proposição apenas da criação de teoria, mas do momento. Só que eu nunca esqueço do ar, aquele que eu me dou intenso agora, essa leitura do chão de barro, assim, que ele põe em contradição esses dois polos, que, tipo, ao mesmo tempo você tem os intelectuais, mas você tem a massa. E essa massa, ela sempre se torna incompreendida, e para ela continua incompreendida, e hoje ela explodiu. Né? É uma discussão, para discutir o filme, já fizemos um seminário para discutir esse filme. Esse problema de 68, quando o Foucault e companhia entrou na cadeia não fascista, eles estão pensando nisso, que depois mais adiante vai aparecer como políticas, não políticas públicas identitárias. Os grandes movimentos, novos movimentos sociais, pós-materiais, materialistas, sociais, aparecem ali. Mais um movimento de libertação das mulheres que aparece no pós-68 francês, exatamente, no novo feminismo americano, mas adiante os movimentos ecológicos, por aí vai, os antirracistas, todos vão nessa esteira. E é nesse momento que a teoria do poder, que eles começam a elaborar na primeira, significa poder que fabrica a sua identidade, de certa maneira, mutila a sua identidade. A sua identidade é uma resposta a esse poder que está individuado no corpo da nossa identidade e assim por diante. Voltando. Então, começa lá, começa a saber o que 30, 40, 50 anos depois, o que são movimentos identitários agora. Outra coisa, que entrou uma coisa nova que nós não sabíamos, que foi inventada, criada, cristalizada, não inventada, nos Estados Unidos, na esteira justamente da contra-cultura de 68, sobretudo da vitória dos direitos civis dos negros de 68, chamadas guerras culturais. E nessas guerras culturais nós encontramos novamente essa estrutura que se repete, se replica de autodestruição. A guerra cultural, podemos conversar sobre isso, mas antes era exatamente isso. A guerra cultural não é apenas uma metáfora, ela é em efígie digital, uma guerra de verdade, só que é uma guerra irregular. E guerra irregular, não existe adversário inimigo, inimigo é para ser exterminado. Por isso que nós estamos sempre no limiar da passagem ao ato. Porque a guerra cultural é isso, não há mais comunicação entre os dois polos, como existia antigamente no século XIX, no século XX, entre socialismo e liberalismo. O socialismo era sempre considerado a verdade do liberalismo, porque ele não conseguia cumprir as liberdades, as franquias, assim por diante, que a máquina capitalista impedia de cumprir. O socialismo era a verdade disso. Então havia uma comunicação. Tanto é que os liberais chamavam os socialistas de extremistas. Leva ao extremo as reivindicações liberais que têm que ser paulatinamente implementadas no território. Então havia uma comunicação. A partir de um certo momento, esse momento que o fascismo foi isso, não há mais comunicação entre só guerra irregular e guerra extremista. Guerra cultural é isso. Quando a ameaça de matar, eu quero que você tenha um câncer, é verdade. É verdade. As pessoas vão sair por aí atirando, mas tem isso. As políticas identitárias chegaram lá. Outra coisa. Não dá para dizer é só que a guerra cultural do lado não é fascismo ou outra coisa. Há um contínuo, voltando ao plano Latour, para ver o que significa as pessoas agirem contra os seus próprios interesses de sobrevivência. E pode ser lucro, pode ser salário, pode ser previdência social, pode ser tudo. Pode ser tudo. Alguém em Santo, quando você pode perguntar para um bolsominion qualquer uma, você acha que esse rapaz que quer rearmar, fazer isso, ele vai resolver o problema da previdência? Pensa. Aí o Adorno, nesse momento, o Adorno chegaram a dizer o seguinte, nos anos 40, examinando o nazismo: não, eu ainda acredito no potencial racional das massas que está lá adormecido, porque as massas estão entorpecidas e hipnotizadas, então, literalmente, elas vão acordar. Mesmo o Adorno não esqueceu que existe uma coisa chamada emancipação e revolução. Em certo momento, elas acordam dessa hipnose. Quando os nazistas diziam acorda a Alemanha, o Hitler dizia acorda a Alemanha, ele estava dizendo exatamente o contrário: adormeça a Alemanha. Hipnose. O Adorno, existe lá no fundo, existe lá no fundo um potencial racional das massas, um dia elas vão acordar. Isso aí é o socialismo na velha guarda, desde o século XIX, manifesta, então, no fundo a gente
Mas, voltando, de modo que esse paradoxo, como é que as pessoas conseguem dessa maneira? São suicídios coletivos que a gente está vendo no mundo inteiro. As pessoas vão atirando no próprio pé, enraivecida. O ressentimento é isso, é a auto-intoxicação também, entre outras coisas. Esse envenenamento. Ó, o Bruno Latour tem essa. Ele está estudando aquecimento global, meio ambiente já há mais de uma década, tem ideias muito interessantes. Tornou-se um expert, é convocado em reuniões de expert, respeitado como tal. Não é chute de biólogo francês, não. E a hipótese dele é a seguinte: o negacionismo, todos os negacionismos, mas sobretudo o negacionismo atual, o negacionismo atual do aquecimento global, da degradação, da mudança do regime termodinâmico da Terra, o fato de que a Terra é reversível, está convulsionada, está reagindo, vai desligar. O negacionismo, diz ele, não é aquilo que nós achamos que o negacionismo é racional. Há evidência científica, não, é a ciência. Há dúvidas. Então, os mercadores da dúvida, há argumentos, não está tudo comprovado, assim por diante, e vão tocando o barco, vão poluindo. Energia fóssil, vai chegando ao limite, vai aquecendo, e provoca todos os desastres ambientais, as crises migratórias, as guerras, as novas guerras que se multiplicam por causa dessa degradação. Vai indo. E dizem, não foi provado, ainda não foi provado, aí diz o Bruno. Esse negacionismo, ele não existe, é para nós, do outro lado. Os negacionistas, eles não são seres irracionais, eles sabem. Afinal, a sociedade avançada, afluente, educada da Europa, dos Estados Unidos, tem um DNA, um pouco de informação científica espontânea que faz com que eles acreditem, que eles percebam quando algum cientista argumenta o que está acontecendo. Então, por que a negação? Por que a negação? Essa negação, ela é inteiramente fabricada, é uma estratégia de guerra. E essa estratégia de guerra significa o seguinte: eles também sabem que nós estamos indo para o brejo, que o planeta está se caminhando para o brejo. E já, na verdade, alguns mais desassistiram, uma corrente francesa que estuda isso, já explodiu. Questão de tempo, já foi. Eles sabem disso. Eles sabem disso e estão adotando a estratégia a mais corriqueira possível. Para nós é suicídio. Entendemos o seguinte: nós então vamos, não vai dar para todos, então nós temos que, isso já começou desde o relatório do Cristo Roma, nos anos 70, não dá para todos, então nós temos que adotar uma política social que começa pela dessolidarização social, pelo desmonte do Estado de proteção social, e começar a selecionar e eliminar gente, populações, porque isso está encolhendo cada vez mais, não vai dar para todo mundo, então nós vamos ter políticas de eliminação, de seleção, jogá-los para fora. Mas o destino final é o abismo mesmo. Nada. É isso que lembra. Então nós vamos começar, falando em fascismo, temos que começar a falar sério. Não dá para ter uma visão progressista do fascismo. Um parente a gente encerra e acabou. Volta tudo que vai antes do capital. Não tem paciência. Então não vamos falar de fascismo. Vamos falar de deriva autoritária, depois a democracia vencerá, a Constituição, e bom. Então não fala em fascismo. Se eu falar em fascismo, é sério. Porque é sério que implica em confronto. Tem que ter só que esse confronto é difícil, porque o fascismo é mais pulverizado. Bom, ele diz o seguinte: porque então são duas crises gêmeas. Primeiro, há um conhecimento total, o negacionismo é só para nós, é para inglês ver. Eles sabem perfeitamente, têm consciência disso, de modo que o aquecimento global, o problema climatológico, está ditando a pauta política do mundo nesse momento. De Trump, a Macron, a Acordo de Paris, até o Bozo aqui. Não sabe o que está fazendo, ele está entrando lá. E isso, para você levar essa política para adiante, você tem que fazer seleção de populações. Daí a crise migratória. A crise migratória é uma calamidade para a Europa, está chegando mais gente. Nós aqui já estamos decidindo quem dos húngaros, dos poloneses, dos dinamarqueses, dos suecos nós vamos pôr para fora. Chega mais essa montanha de gente, porque já está sendo destruído lá fora, não é só guerra civil, é calamidade ambiental também. O que a gente faz? Há uma espécie de terror normativo, como diz um outro sociólogo, dessas populações. E como é que elas reagem? São duas crises casadas que elas reagem. Aí não é o Bruno Latour, já é um outro. Nada disso costurando, não tenho ideia. O outro diz o seguinte, o outro começa a dizer o seguinte: por que está acontecendo essa coisa que nós estamos chamando de populismo? Pode ser uma bobagem, pode não ter razão populismo, lá é interessante, mas não é.
diz o seguinte: voltou-se, por que se voltou agora? Essas populações ameaçadas, o que elas fizeram? Não partem para a ditadura, não partem direto. Tem eleição e é necessária a legitimação pela eleição. Então começa a acontecer o que eles se chamam regimes majoritários. Os regimes majoritários significam que a maioria leva tudo. Regime majoritário, para bom entendedor, significa que minoria fora. Começa pelas famosas políticas de minoria, são seletivas, não é para todos, vai de encarceramento em massa até programa X, programa Y, do Banco Mundial, um deles, por aí vai. Então, você começa a ideia progressista do neoliberalismo inclusivo, que é uma administração dessa seleção, mesmo essa administração dessa seleção de populações está alta, tem que ser radicalizada. Então, a ditadura não funciona. Isso não é outra conversa, não é mais para a ditadura. Então, o que a gente faz? São regimes políticos majoritários em que as minorias não têm mais direito. Significa que quem ganha a eleição majoritariamente leva tudo. Então, significa que a eleição agora é para valer. É para ganhar o poder mesmo, não é alternância, para lá, para cá, para lá, para ping-pong. Social-democrata, liberal, ortodoxo, desenvolvimento, para lá, vem para cá. Agora, portanto, até então, por isso que as pessoas não se interessavam mais por política, sobre política eleitoral, porque não dava absolutamente nada. Então, você tinha franquias individuais garantidas por direitos humanos, consagrados, como se for, estou falando dos países centrais, falando aqui, obviamente. Esse, por outro lado, era a sensação de impotência política, você não podia mudar o rumo de coisa nenhuma, era total. A partir do seu momento que aparecem essas políticas majoritárias, você muda a política, você faz um Brexit, você tira parolagem de holocausto na Polônia. E aí você pode corresponder à vontade majoritária que é abarrar as fronteiras. Todos os grandes políticos europeus são estadistas, na Europa, na Itália, estão dizendo o seguinte: e é verdade, nós representamos a maioria, fomos eleitos majoritariamente em oposição, não é uma ditadura, tem eleição, tudo, blá, blá, blá. Mas as nossas populações não querem saber de imigrantes, mesmo que a América faça um pouquinho de demagogia, mas não querem. Então nós correspondemos ao desejo deles, não entram, vamos chutar, vamos expatriar, deportar, não tem como, está encerrado. Não vem essa história de que é força de trabalho que vai se agregar, não, nós estamos prosperando. Então, a política dita populista majoritária é isso. Significa que ganhou a eleição, levou e é uma dureza voltar a reconquistar. A ideia de alternância não faz mais sentido. Quando ganha majoritariamente, vão corroendo por dentro de modo a dificultar o retorno. Você mexe em instituições, tribunal, prisão, legislação, justificação, tudo de uma lei. Tudo lei, mas a lei são providências administrativas. Ora, isso, portanto, essa política migratória, essas políticas majoritárias, esses regimes majoritários políticos, casam perfeitamente com a gestão de populações e a convicção de que o capitalismo hoje é para muito poucos, cada vez menos. O resto vire-se, se mate, para fora, de major na cadeia, no tráfico, se arrebente. Não tem como. Ele não vai, de uma maneira tal que não prejudique a nossa fortaleza. Então tem que ser administrado. Vamos deixar onde estará. Então você tem que fazer políticas de intervenção humanitária, no estado da vida, por aí fora. Então, eu não estou sendo, não é que eu seja pessimista, eu estou decifrando o que os negacionistas dizem, o que já é uma plataforma para alguma iniciativa. Se nós acharmos que eles são negacionistas por obtusidade ou por ressentimento, não vamos convencê-los nunca. Mas como diz um neurocientista do Prêmio Nobel, inclusive, dizendo o seguinte: olha, jamais você conseguirá convencer um cérebro funcionando no século XXI que ele vai voluntariamente baixar o seu padrão de vida. Não tem como. Os neurônios dele, o DNA dele vai travar no dia, ele não baixa. Isso não vai ser voluntário. Então esqueça, você não vai, faz todos os acordos de Paris possíveis, tem que impor leis, projetos, não funciona, convencer as pessoas a renunciarem à prosperidade em nome de uma coisa que não vai dar. Mais ou menos isso em ponto pequeno, que nós estamos vendo assim, de maneira espantosa no Brasil, que é essa autodestruição da sociedade brasileira. É um pouco isso. As pessoas estão pensando: olha, não vai dar para todos, vamos fazer uma seleção,
só os bons, os puros, que não são pedófilos, que não são subversivos, que são esses podem ficar mais um tempo em condições que nós sabemos. Bom, não sei se isso vai agravar mais a sua impressão de que eu sou o Zé do Apocalipse. Mas, bom, aí você vê que, enfim, essa parábola tem uma curva, foi detectada talvez em 68, porque não batendo lá, não batendo no limite. Bom, não tem acho que a analogia possível, eu sempre repito, o grande argumento da análise. Foi a primeira a perceber essas coisas lá no meio do Jackson da filosofia política, leia a Ana Arendt, uma outra chave. O que ela diz sobre os totalitarismos, padrão, soviéticos, assim, por exemplo, não é ruim, mas é muito trivial. Uma coisa assim, eu dizer, mas não diz nada. O fundamental dela é a origem disso. Dois capítulos fundamentais, o antissemitismo e depois o imperialismo. O imperialismo não no sentido marxista-leninista, mas no sentido de colonização, império, no vocabulário dele, do Robson, lá no início do século XIX, fim do século XIX, se chamava de expansão imperial da economia inglesa, francesa, depois mais adiante alemã. Então, assim, o grande laboratório, depois daquilo que vai explodir no entre-guerras europeu, da Rússia baixa, no fascismo propriamente dito, o assim chamado totalitarismo, que embaralha um pouco, o grande laboratório foi a expansão colonial na África e na Ásia. E lá houve várias coisas, uma delas a emancipação política da burguesia, a expansão dela. O que está ocorrendo agora em escala mundial. A emancipação política da burguesia. Cada vez menos barreiras, menos instituições, menos oposição, que limitem um pouco a expansão autoconduzida do mercado. Bom, onde não há mais instituições? No sistema colonial moderno, para a burguesia, isso é o ideal, porque não havia mais instituições. Não havia Constituição, não havia parlamento, não havia sindicato, não havia partido, não havia nada. Era o negócio direto. E esse negócio direto, de extração de valor, de expansão absoluta, era a administração de populações. Você foi para cá, tira para lá, transfere, mata, contamina com doenças, aniquila, põe em campo de concentração. A administração de população que foi experimentada com uma total independência, uma total emancipação política da burguesia, que aconteceu lá em Israel. Estou estilizando bastante, mas a ideia é essa. Ela se replica no momento da crise na Europa, e é o que nós chamamos de fascismo. Ela não cita isso, mas muita gente cita isso. Quando isso começa a acontecer na Europa, quando você começa a fazer essa administração de populações, os bons europeus pensantes começam a dizer, mas é incrível que são esses regimes autoritários, fascistas, o nazismo, sobretudo, o imperiano, eles estão tratando os europeus como se fossem nativos africanos, asiáticos. Fala isso tudo bem. Eles são judeus de direito. O problema do Hitler ele é antissemita. Fala isso tudo bem. Se não fosse antissemita, a gente convivia numa boa. E onde é que começa essa? Quando é que esse governo, o governo decretos administrativos, governo governado por decretos e massacres administrativos, essa expressão dela. E um outro francês, muitos anos depois, disse, olha, isso começou na Argélia. A experimentação do que nós chamamos de transição foi na administração francesa da Argélia. E diz a quando é que essa tecnologia experimentada no laboratório colonial casa com a crise europeia? E essa crise europeia é exatamente a crise de administração de populações. É um momento do fim da Primeira Guerra Mundial, com a catástrofe do início, o socialismo barbário da Rosa Luxemburgo está ali. Quando é que acontece? Com grandes deslocações e desenraizamento e a constituição das massas de pessoas, de homens e mulheres supérfluos e apátridas em Estado Nacional que os protegessem. Quando você tem essa massa errando pela Europa depois da guerra de 14 e 18 e que vai se agravar depois da Segunda Guerra Mundial, você tem a constituição de uma figura chamada massas de homens supérfluos. O Agamben não inventou nada, o Homem Sassi vem daí. Quando junta essas duas coisas, portanto, é a nossa crise migratória, que é a maior crise do século, é a crise do século XXI. Você junta isso com a crise ambiental, com a compreensão de que há um limite matérico do mundo,
Você junta as duas coisas e tem mutatis mutandis, algo análogo que aconteceu lá atrás, que nós estamos chamando de fascismo. Então, se está para falar em fascismo, vamos começar a sério. Não é para voltar a fazer eleição sem faltas, com habeas corpus. Gente, a Pablo está com o meu já foi. Todo dia está difícil mesmo. Tá bom. Desculpe o exagero. Bom, pessoal, infelizmente, por questões burocráticas, a aula aqui à noite, a gente tem que encerrar o simpósio. Agradeço mais uma vez imensamente ao professor Ivone e ao professor Paulo por terem estado aqui hoje e feito essa discussão. Acho que foi um belo encerramento do nosso simpósio, né, das discussões que a gente veio traçando nesses últimos dias. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui.